Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e também dos Tribunais de Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de tribunais de contas, espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. Pessoal, é isso mesmo. Os legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como Voto Consciente e Abel defendem que educação política é democracia, nós trazemos aqui quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, eles vão ao ar às segundas-feiras nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Tracinho Ativo, o movimento Voto Consciente. E também estamos semanalmente em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do querido estado do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roberto Eduardo, também conhecido como Lamari. Tá bem, meu filho? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo tranquilo. Estou aqui direto de Itapevi hoje, olha. Estou Ó, preso. Itapevi dessa vez, hein? Tá lá Normalmente atrás, do ó. home office. É, lá está em Itapevi. Mas hoje nós vamos para uma importante cidade do estado de São Paulo, Ah, gigante, hein? gigante, uma Gigante. cidade gigante. E, É a segunda maior portanto, cidade do estado, né? exato, e, portanto, é uma escola bastante importante. Eu, graças a Deus, tive uma participação ali na criação dessa escola, Participei de né? reuniões também, conheci o projeto. É, então, Participei. E hoje nós temos aqui a Adriana e a Fabiana. A Adriana Borgo, ela é diretora da Escola do Parlamento de Guarulhos, né? E a Fabiana Guarulhos. Brígido, ela é supervisora acadêmica da Escola do Parlamento de Guarulhos. É EPG, é Escola do Parlamento de Isso, Guarulhos. Legal. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Fabiana? tudo ótimo. É um prazer participar desse podcast, né? Famoso. Gostamos muito de ouvi-los e é uma honra para nós, para a nossa escola, estar aqui nesse momento hoje. Que legal. Você tá bem, Adriana? Tudo jóia? Tudo ótimo. Ops, desculpa, Fabiana, então. Eu que troquei. Fabiana e Adriana. Sim, estou ótima. Agradeço também o convite, né? Realmente é um prazer estar com vocês. A oportunidade é muito rica, né, de podermos falar sobre a nossa escola, podemos compartilhar, né, e receber também toda essa atenção da Bel, né, do professor Humberto, né, com todos os seus projetos. É sempre muito rica essa oportunidade. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu vou falar pessoal porque aí vocês ficam à vontade para dividir as respostas, né? Quer dizer, para ver quem vai nessa bola. Mas a história é a seguinte, quer dizer, a escola do Parlamento de Guarulhos, a gente pode dizer, é uma escola jovem, uma escola que nasce, se eu não estiver enganado, ali entre 2024, final de 2024, ali pelo ano de 2024. E é um nascimento em ano eleitoral. Como é que isso ocorre assim? Foi fácil, foi mais difícil, teve mais adesão, teve menos adesão, principalmente os políticos, né? Porque é uma decisão de natureza política que depois, obviamente, se consolida como uma instituição dentro do organismo técnico das casas do legislativo. Mas como é que foi essa história? E pode ser que eu esteja enganado no ano. Mas como é que foi essa história em 2024? Sim, a escola do Parlamento aqui de Guarulhos, ela começou um pouquinho antes, Ah, menos, digamos assim, na teoria. Ela surgiu pela primeira vez numa resolução, que foi a Resolução 452, em 2021, que ah, trouxe apenas um dispositivo, instituindo a escola do parlamento, colocando ela como um espaço de qualificação de servidores e agentes políticos, mas ela não criou cargos para a escola, não previu objetivos, né, uma estrutura para a escola. E aí, nesse momento, ela começou a funcionar aqui na Câmara, conduzida por servidores comissionados. Aí, só no finalzinho de 2023, foi que, de fato, fomos convidadas
a entrar, a participar da escola. Foi constituído um grupo de servidores efetivos, e daí a gente conseguiu, né, junto à presidência, publicar um ato da mesa, estruturando melhor as funções, as atribuições dessa escola do parlamento, que nesse primeiro momento atuou como um grupo de trabalho. Efetivamente, ela passou a compor a estrutura da Câmara somente agora, em 2025, já no finalzinho do primeiro semestre, com uma resolução própria da Escola do Parlamento. Aí sim foram criados os cargos, né, que é esse que a gente ocupa hoje, de diretora, supervisora acadêmica, supervisor executivo, e 2 apoios técnicos, um de comunicação e um da área de tecnologia. Esses cargos todos, eles atuam em acúmulo com os cargos originais. Somente o supervisor executivo que é exclusivo, né? Trabalha exclusivamente na escola. Mas eu acho que a gente poderia complementar, né, essa resposta, Adriana. No ano de 21 e 22 era uma gestão, né, tivemos uma troca de gestão em 23, que o professor trouxe, né? Essa questão nessa transição, a gente ganhou visibilidade porque aquele primeiro grupo caiu e nós conseguimos esse espaço, né, para falar, né, das nossas ideias com a nova gestão. A partir daí foi instituído o grupo de trabalho, nós fizemos parte e começamos a construir um ato da mesa para tentar minimamente modular essa escola, né? E ao final isso foi Finalzinho de 24, finalzinho de 24, a gente já estava falando de resolução, a gente já tinha apresentado a filiação à ABEL para edilidade, a gente já estava nessa transição, e quando a gente entra em 25 com uma nova composição de mesa, nós estamos muito bem estruturadas naquilo que nós queremos fazer, né, da escola. Então, a gente consegue esse espaço porque nós trabalhamos. 2024 foi um ano muito bacana para a escola. Foi como você nos questionou, a gente trabalhou bastante essa questão das eleições em 2024. Foi bem produtivo nesse aspecto, a gente conseguiu uma dotação orçamentária para a escola, começamos a discutir essa questão de ter uma resolução própria, né, para a escola. A gente aproveitou esse espaço de transição de governo mesmo, né, para dizer o quanto é importante a escola e a perenidade dela. Começamos a discutir a possibilidade de formar acordos de cooperação, né, que ainda estamos nesse processo, discutir capacitações. Fizemos um levantamento de demandas bem interessante aqui dos servidores da Câmara, então foi realmente um ano bem produtivo, e aí a gente entrou em 2025 com essa bagagem, apresentamos para a nova presidência, e daí conseguimos conquistar, né, essa resolução própria e continuarmos dentro da Escola do Parlamento. Muito legal. Muito legal. Perguntar, bom, nessa história toda, vocês conseguiram agora consolidar, mas efetivamente, vocês já conseguiram fazer projetos, algum planejamento ou alguma atividade já aconteceu da escola? Sim, a gente fez diversas atividades, né? Esse ano ficamos um pouco prejudicados, até por questões internas mesmo da Câmara, estava em processo a reestruturação da Câmara, e aí essas resoluções, elas só foram publicadas já no final do primeiro semestre. Então, a gente, inclusive quando a Ingrid nos convidou pela primeira vez para o podcast, a gente falou: estamos com a expectativa de estar na escola, mas ainda não temos a nomeação. Uhum. Porque, devido a essas questões mesmo da estruturação, da nova estrutura da Câmara, né, a gente precisou aguardar esse processo, então só no final mesmo do primeiro semestre. Mas a gente fez alguns eventos, né, tratando de previdência, que foi Previdência Municipal, que foi um evento que chamou bastante atenção aqui internamente. Trouxemos Campinas, né, para falar sobre a experiência da Câmara Municipal de Campinas, especificamente com a educação legislativa, então isso também foi muito importante.
Temos um evento agora, essa semana, né, que vai tratar de TEA e TDAH. Temos também outros eventos já engatilhados, já para outubro, e estamos em processo de contratação de diversos cursos de capacitação, que a gente já vem nesse processo aí desde o ano passado. Que legal. Pô, bacana, bacana. Sim, acho um outro aspecto interessante é que ao final do ano passado nós queríamos muito o orçamento próprio da escola, né? E nós fizemos uma peça, o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, e ficou muito bacana. Fizemos um levantamento de demandas junto aos servidores, para entender o que a Câmara poderia oferecer, né, de capacitação para esse corpo, né? E a gente teve uma devolutiva muito bacana. Por exemplo, nós encontramos entre os colegas pessoas dispostas, né, e capacitadas para oferecer cursos para os colegas, né, para a Câmara. Isso foi muito interessante, né, porque quando a gente fala de serviço público, o que nós encontramos é uma massa assim, bem descontente, né, porque não tem essa... Desestimulada, né? Porque não é aproveitada nas suas potencialidades. Sim, né? Então a gente viu essa porta também se abrindo. Eu acho que a escola vem para isso, né? Para agregar, para descobrir talentos, para motivar, né? De maneira Que geral. legal. Que legal. Agora, pessoal, Guarulhos é uma cidade muito grande, né? Uma cidade grande do ponto de vista populacional, grande do ponto de vista orçamentário, né? E Guarulhos tem uma estrutura universitária muito significativa, né? Guarulhos tem Universidade Federal, Guarulhos tem escolas particulares, enfim, de nível superior. Como é que vocês têm observado a possibilidade de parcerias com o universo universitário e como vocês têm observado a possibilidade de parcerias com escolas de educação básica para tentar trazer, né? Por sinal, esse é um dos principais públicos que a gente tem ouvido aqui no podcast, trazer essas escolas para dentro da Câmara e tentar capacitar essa garotada, essa galerinha para o exercício da cidadania, de melhorar um pouco o ambiente político, enfim, como é que vocês estão trabalhando com esses dois universos? Bom, a gente está caminhando nesse sentido, né? Inclusive com universidades, a gente já fez alguns eventos com uma universidade particular aqui de Guarulhos, que é o ENIAC, que foi uma assembleia, um simulado de assembleia da ONU, 2 anos consecutivos, 2024 e 2025. Foi bem interessante, até um projeto que a gente pretende incluir escolas públicas, porque achamos que realmente vai ser bastante interessante também para esse público. Estávamos com dificuldade em formalizar parcerias, principalmente com entidades privadas, né, por conta da legislação, mas recentemente conseguimos normatizar isso aqui internamente, aqui dentro da Câmara. Temos um ato da mesa que nos permite agora formalizar acordos de cooperação com entes públicos ou privados sem transferência de recurso, porque embora a nossa expectativa, né, seja, às vezes a gente tem uma expectativa alta, mas nem sempre conseguimos na velocidade que gostaríamos, porque esbarramos muitas vezes nos pareceres jurídicos, que não pode ser dessa forma, que é necessário ter uma norma específica, e aí a gente, às vezes, dá um passo atrás, né, tenta construir essa norma, que foi o que fizemos agora, que é um ato da mesa bem recente, né, do mês passado, e então estamos agora aptos a construir de fato essas parcerias. Temos uma parceria já instituída, um convênio já instituído, além da ABEL, com o Interleges, né? Importante até falar que temos uma visita agendada agora para o início de novembro, para conhecermos o programa Interleges. Falar então, com o Nilo. Acho que essa questão das parcerias tende a deslanchar a partir de agora. Vai conversar lá com o Nilo Barrios. Aliás, é uma pessoa que nós temos que trazer aqui. Barcos? Barrios. Acho que é espanhol. Barrios. É espanhol. Muito bem. Espanhol.
Não, Barros, Barrios. Não, Barrios. Sim. Ele é diretor do Interleges, é uma pessoa muito bacana, acessível, e tem dado um apoio muito grande. Estamos fazendo muita coisa em parceria com a Abel e eles lá. Então, realmente é um grande parceiro. Vamos trazer ele aqui no podcast. Agora, para essa Barrios. conversa, exatamente, Nilo do Nilo Barrios. Rio Nilo. Rio Nilo. Mas Agora, o Rio para Nilo essa... não é em espanhol, né, Lamari? Não. Não. Misturaram, né? Viu? Para essa conversa não ficar tão séria, eu queria saber de vocês, Adriana e Fabiana, que vocês contassem um pouco de vocês aí, qual a formação de vocês, aonde vocês estavam aí antes de ir para a escola e a formação de vocês aí, qual que é a Antes de história? irem para a escola, elas eram crianças, Lamari. Não, a Todos escola nós, do criancinha. parlamento. Eu participei, eu tenho uma etapa de participação na formação delas, você vai ver. Eu estive presente, você vai ver. Elas vão falar. Vocês combinaram. Não combinei nada, mas eu estive presente. Vamos lá. Bom, eu sou bióloga. Olha, que de legal. Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí. E depois vim para São Paulo para fazer pós-graduação em imunologia. E aí fiquei envolvida durante 10 anos em pesquisa clínica, em projeto de desenvolvimento de vacinas para HIV, até que, concluído o doutorado nesta área, resolvi fazer concurso público e cheguei à Câmara Municipal de Guarulhos. Que diferente essa, tá vendo? Olha, que legal, mas você é piauiense? Eu sou piauiense. Mas não tem nenhum sotaque. Acho que porque eu cresci em Teresina, e acho que Teresina, por ser capital, tem um pouco menos de sotaque nordestino, assim que... E também tem fator quando o sotaque fica melhor quando eles se reúnem. Então, se houver... Quando eu atendo uma ligação assim de um familiar, Fabiana aí sempre vai. fala, olha como você muda na sua fala. Não, mas isso, Adriana, eu estou perguntando para você, porque a minha esposa é potiguara, minha esposa é do Rio Grande do Norte. E ela já não tem mais um sotaque tão assim, pronunciado, mas nitidamente ela não é de São Paulo. Eu não diria que não é. O que não é demérito nem mérito não, mas é uma característica, né? Não, sim. Mas essa questão que a Fabiana trouxe agora é real. Assim. Quando ela atende o telefone e é a mãe dela, é impressionante como volta tudo. No melhor dos sentidos. É uma parte do cérebro que começa a funcionar diferente. Faz aciona automaticamente. Mas essa escola tem tudo para fazer boas discussões de políticas públicas na área de saúde, né? Porque temos uma doutora aí. Mas aqui na Câmara, o meu cargo é de consultora legislativa, área biologia, mas eu atuo diretamente na Comissão de Meio Ambiente. Então, legal também. Continuei, obviamente, dentro da minha formação, mas em relação à formação acadêmica e à atuação aqui, mudei de saúde para meio ambiente. Que legal, que legal. Agora você vai ver, Lamari. Mas na escola ela vai poder abordar tanto a questão de meio ambiente quanto de saúde, né? Discussão de políticas públicas. Sim. Vamos a Fabiana. Você vai ver, Lamari. Agora você vai ver. Vou ver. Bom, eu sou assistente social de formação, né? Antes de fazer serviço social, eu comecei uma faculdade e conheci o professor Humberto. Aí, por conta dessa interação, eu acho que despertou ali alguma coisinha e eu fui para ciências sociais, para ciências sociais, porque eu fazia farmácia. Desisti do curso, fui para serviço social e terminei meu curso. Prestei concurso também, fui trabalhar no Ministério Público. Inicialmente eu trabalhava na promotoria da infância, com fiscalização de instituições que acolhem crianças e adolescentes. Então visitava a Fundação Casa, abrigos em São Paulo. Foi um período bem rico, né, de acompanhamento das políticas públicas que atendem essa população.
Posteriormente, vim para a Câmara também, o meu cargo é semelhante ao da Adriana, né? Só que eu estou na Comissão de Direitos Humanos por conta da minha formação, né? No primeiro ano que eu estava aqui na Câmara, eu senti muita necessidade de compreender esse universo e eu entrei no mestrado na Unifesp, de Gestão de Políticas e Organizações Públicas. Então, daí, ao final do meu mestrado, eu convidei o professor Humberto novamente para compor a banca de avaliação. Então, nós fizemos 2 grandes interações antes deste momento de estarmos, né, discutindo educação cidadã num podcast. É muito interessante isso, como a vida, né? Como a vida nos proporciona momentos incríveis, assim, como explicar isso? Mas Tá vendo? É chique. sim. É chique. Eu nem combinei com você de perguntar, Mas tá vendo? aquela faculdade que ela te conheceu, você era o quê lá nessa? Professor. Ele dava aula, eu não lembro o nome da Porque disciplina, não falou. mas era algo ligado à cidadania mesmo. Farmácia, ué. Era estudo Você da dava comunidade. aula na Era uma farmácia? disciplina do núcleo comum, que todos os alunos Ah, sabiam, logo Na no começo farmácia você do dava curso. aula? Lamar, eu dei Não, aula no em curso de farmácia. farmácia. Eu dei- Ele queria chegar nessa piada e estava cercando. Ele queria achar, eu dava aula atrás da gôndola de como é que fala? De antidepressivos, Lamar. Para aguentar a piada dessa. Na fábrica. Eu dava aula na faculdade de farmácia, fisioterapia, nutrição, enfermagem, TRM, psicologia, biologia e serviço social. Era isso. Acho que serviço social não tinha. Lá na São Camilo. E aí juntava a Eu te galera. conheci nessa época. Nós estávamos Na São Camilo, exatamente. Esse era o ponto central. Agora, pessoal, a gente já está daqui a pouco indo para o final aqui, mas eu gostaria de fazer uma questão associada ao convívio da escola com os vereadores. Digam para nós quantos vereadores nós temos em Guarulhos, uma cidade grande, né, muito grande, e como é o convívio da escola com os vereadores. Né? Se os vereadores entendem bem o que é a escola, se participam, se pedem para participar, se vêm atrás, ou se tem o pé atrás, ou os 2 pés atrás, enfim, como é que funciona o convívio da escola com os vereadores? Sem correr riscos, obviamente, mas como é que é a convivência? Então, aqui na Câmara de Guarulhos são 34 vereadores. Mano de Deus, é muito vereador. E esse também tem sido o nosso exercício, né? De a cada dia tentar envolvê-los cada vez mais, trazer essa compreensão da relevância da escola do parlamento dentro da Casa Legislativa. Então, a gente sempre tenta envolvê-los nos eventos, por isso também esse foi um dos motivos pelos quais trouxemos a Câmara de Campinas, né, a Nelly, que a gente tem que agradecer muito o apoio também que ela nos dá através da APEL, inclusive a Fabiana compõe também a APEL, e o presidente da Câmara de Campinas. A gente queria que ele trouxesse esse olhar de Campinas, do Parlamento de Campinas para Guarulhos. E fizemos um curso de boas-vindas nessa nova legislatura para os vereadores que passaram a compor, né, o Parlamento de Guarulhos. Dentro desse levantamento de demandas, a gente tratou de um eixo específico para o assessoramento parlamentar, também para ouvir os gabinetes, né, em relação às demandas deles, e estamos nesse exercício diário mesmo, de conversar com eles, de tentar trazê-los para os eventos da escola. Posso dizer que nesse evento, que a gente trouxe a experiência da Câmara de Campinas, o vereador que estava presidindo a mesa, né, que é o vice-presidente da Câmara, ele ficou bastante entusiasmado com a educação legislativa, ficou bastante feliz em participar do evento. Então, a gente vai plantando as sementinhas, ainda não temos ainda essa adesão total dos parlamentares, mas tentamos diariamente agregá-los. Que legal, hein? Bacana, hein? Bacana, hein? Chique, chique. Legal. Lamari. Encerrou? Não.
Não, Você ainda não, ainda, mas está você quase. ainda consegue fazer uma última pergunta, se assim você desejar. Eu posso fazer. Posso fazer. Vai. Você fez a pergunta do envolvimento, mas eu perguntei do planejamento naquela hora, não ficou. Vocês me falaram que tem algumas atividades, que já fizeram, etc. Mas existe a ideia de se fazer um planejamento, de aprovar um planejamento anualmente, parecido com a ideia de um projeto pedagógico? Sim, é até uma previsão dos documentos, né, que nós estamos elaborando, de formalização da escola, que nós apresentemos anualmente toda essa programação, tanto de cursos como de eventos, a própria participação do corpo da escola em eventos como o da ABEL, né, que é promovido anualmente. Sim, nós temos essa, até para justificar o nosso orçamento, né, e solicitarmos anualmente esse deslocamento de recursos para a escola, para que possamos existir efetivamente, né, para além da proposta do papel. Então, sim, eu acredito que sem planejamento não há como efetuar ações de longo alcance. Infelizmente, Exato. a gente nem sempre consegue atender tudo que a gente planejou, porque nem tudo Sim. depende da escola, né? Muita coisa depende de outros setores da casa, dos setores de compra, então Até da vontade política, da vontade daquele política, momento, né? como por exemplo as capacitações que eu mencionei lá no início da nossa conversa, elas estão pendentes. No nosso Uhum. planejamento já deveríamos estar ofertando, né? Então às vezes a gente tem que aguardar também essas questões que são Não, externas da escola. sabemos que tem essas questões, mas é importantíssimo planejar. Sim, Humberto não é Dantas, fácil. Sensacional. o homem do relógio. O homem do relógio. E como de costume, o homem que determina que as boas conversas se encerram. Eu gosto de várias, não, eu gosto de todas as conversas desse podcast, são legais, ensinam, trazem coisas legais, e eu sempre venho com a notícia de que a gente tem que correr com o tempo. Roberto Eduardo Lamari, me dá o abraço da semana, Lamari. O abraço da semana vai para a Madu Macedo, para o Rafael Chivinsky, olha que nome bacana, que é o Chuvinsky, Chivinsky é diretor da gráfica do Senado Federal, né? mas outro dia a E gente trouxe uma pessoa da gráfica do Senado aqui que não era o Rafael. não, era o Aloysio, o A diretor Luiz. de editorações. E também é o Aloysio, vou mandar um abraço para o Aloysio, o Rafael Chivinsky, o editor de editorações, é o Aloysio, diretor da gráfica, o Rafael, e a Madu Macedo. Por quê? Por Por quê? quê? Por quê? Porque nesta Lançou mais semana, alguma coisa em miúdos aí. exatamente, Sensacional. certa resposta. A Lançou, Madu a Madu devia eu abrir uma tinha ela aqui, floricultura ó. de bonsais. Ah, eu Porque tinha ela aqui, rapaz, produz peraí. miúdos até dizer basta, Lamari. Não, eu tinha aqui essa em miúdos que eu ia falar, mas ela não está aqui. Ficou É, pronto. Finalmente ficou na pronto a a agenda Agenda 2030 em miúdos. em Essa é miúdos. fantástica. Já está para download também, para quem quiser fazer download. Primeira Tanto lá no publicação Senado. internacional da série em miúdos, hein? Porque Você sempre era sabe alguma que lei agora brasileira. surgiu já um convite para lançamento na COP. Vamos ver aqui se a gente consegue, porque os preços estão altos, mas acho que eu vou mandar só os cadernos, né, da cartilha em miúdos e eles lançam lá, porque os valores estão Lançar de inviáveis. helicóptero e dormir na cidade do lado, né? Porque daí é Dormir em difícil. outra cidade. É isso, é isso, é É isso. isso. Mas então, um abraço e parabéns para eles e para a Parabéns, Abel, que parabéns. proporcionou, porque tem os ilustradores, tal, o pessoal que fez também, o Jadson fez toda a cartilha, a primeira, que está inteira com tradução em Libras também, nos vídeos no YouTube da Abel. Eita, Então, tá bem legal. Essa cartilha é super inovadora. sensacional, sensacional. Adriane e Fabiana, abraços a quem quiserem. Acho que gostaria de mandar um abraço bem especial para o nosso time aqui da escola, do Chique. Parlamento.
o nosso secretário executivo, que é o Ademir Júnior, a Marina, que é nosso apoio de comunicação, e o Flávio, apoio de tecnologia, porque realmente são essenciais, né, nesse trabalho do comitê gestor da escola. E um abraço muito especial à Nelly, que tem nos apoiado bastante. Campinas. A vocês pelo convite, foi muito bom participar. Inclusive, essa notícia, né, que o Lamari nos deu aí das ODS, né, em miúdos. Uhum. Da Agenda 2030 em miúdos. Agenda 2030 em miúdos. Lembrou uma questão que a gente não mencionou, é que a gente está prestes a lançar o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Que legal. Então, olha o AVA, hein? esse material vai compor o nosso ambiente, vai ser disponibilizado lá, tanto para nossos servidores aqui da Câmara, quanto para a sociedade aqui no município de Guarulhos. Muito legal. Muito bom, muito bom. Fabiana, seu abraço. Eu reforço os abraços que a Adriana já mandou. Lembro também dos colegas que passaram pela escola, né? Deixaram o legado deles. E agora estamos Tem um procurador aí. Sim, Adriano Martinelli. Adriano Martinelli, conversei bastante com ele. Tínhamos também um outro colega consultor, André, que esteve conosco. Quando estava na modificação das leis, conversei bastante com ele. Sim, ele fez muito contato com o Lamari, com o Humberto também, né? Então, todo mundo que participou de alguma forma, e para todas as escolas do Brasil, né? Continuemos aí na força, unidos, né? Que essa união foi o que nos trouxe até aqui, como a Adriana mencionou sobre a Nelly, né? Então é super importante esse momento que estamos fazendo agora, né? De estarmos falando de escola e compartilhando, é super importante. Muito bom, muito bom. Abraços dados a vocês duas da minha parte, ao querido Lamari e a nossa queridíssima Madu Macedo por mais essa conquista de livros importantíssimos para a educação, para a cidadania e política no nosso país. Pessoal, com o apoio da ABEL, do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do Parlamento e dos tribunais de contas espalhadas por todo esse Brasil querido da nossa vida. Beijo, Lamari. Até semana, querido. Beijo, tchau, me liga. Beijo, Adriana, Fabiana. Obrigado por terem estado aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada. Até mais.